A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 10, do versículo 21 a 24. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver, quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Meus irmãos, ouvintes da 91.9, do nosso YouTube e do nosso Instagram. Nós temos aqui um momento de grande oração de Jesus. Nós conhecemos a oração do Pai Nosso, que Jesus ensinou aos seus discípulos. É a única oração que ele ensinou, que está no Evangelho. Mas há muitos momentos em que Jesus reza. O Evangelho fala que ele se ausenta, que ele passa a noite em vigília, que ele sobe a montanha para orar, que ele, depois que orou, ele escolheu os 12 apóstolos. Quando Jesus ia tomar uma decisão, realizar um milagre, ele sempre começava a sua oração a Deus. Portanto, nós conhecemos os conteúdos da oração do Pai Nosso e da oração sacerdotal que está no capítulo 17 de São João. Mas aqui, essa oração exultando no Espírito Santo tem um grande sentido para nós, que nós podemos agora entender melhor. Diz aqui que Jesus exultou no Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, e louvou a Deus. Foi uma oração de louvor, porque o Pai, que o conhece, e ele conhece o Pai, escondeu estas coisas aos sábios e inteligentes e revelou aos pequeninos, aos pobres, aos simples, aos humildes. E a gente fica até assim questionando por que Deus não faz distinção de pessoas. Então, por que não revela todo o seu mistério a todas as pessoas? Então, eu estava lendo um comentário que diz assim: nós ficamos surpresos que nesta oração Jesus, tomado pelo Espírito Santo, ele agradece ao Pai porque os sábios e entendidos não compreendem sua mensagem sobre o reino. Aí o comentarista diz assim: se eles entendessem, os sábios e os entendidos, eles tratariam de desvirtuá-la e moldá-la de acordo com seus próprios interesses.
quem a compreende são os pobres, para os quais o Messias tem uma boa notícia de libertação, de vida plena com o seu acesso a Deus. E Jesus não só reza, mas também chama a atenção dos discípulos para a grandiosidade de sua obra libertadora, que eles estão tendo o privilégio de testemunhar e que deverão espalhar por todos os cantos. É uma riqueza de ensinamento isso aqui, porque justamente esta oração está dentro do contexto da missão dos 72 discípulos e na perspectiva do mistério da encarnação, a vinda de Jesus no seio de Maria, nascendo no presépio de Belém, entre os pobres. Portanto, essa oração dirigida ao Pai, ela é concluída com essa bem-aventurança dirigida diretamente aos discípulos. Quando Jesus diz: felizes os olhos que veem o que vós vedes. Eles podem testemunhar. Não só Jesus reza pedindo para que eles entendam esse mistério da encarnação, é o que nós estamos agora. Nós estamos na primeira semana do Advento. Estamos nos preparando para entender melhor o que é que significa o nascimento de Jesus. A gente sabe que os tempos vão mudando e as pessoas que estão interessadas em ganhar, em lucrar, elas desviam o conteúdo desse mistério. E Jesus quer que nós reconheçamos de que o Pai realiza seu projeto de salvação nele. E o conteúdo foi escondida aos pretensamente sábios e entendidos, mas foi revelado aos pobres e pequeninos, as pessoas que estão abertas e disponíveis às surpresas. O grande desejo de Deus é que nós cheguemos a conhecer este mistério. E conhecer significa você amar, você depositar toda a sua vida a serviço dos outros. O projeto da salvação que está realizado por Deus Pai, ele é uma iniciativa de Deus, foi Deus quem pensou. O Verbo se encarnou entre nós e assim a gente pode cada vez mais amar e ajudar a salvar o seu irmão, o ser humano. Jesus se tornou humano para que nós possamos então fazer alguma coisa pelo humano. E aqui está a proposta para esse tempo do Advento, que é de preparação para a segunda, por ocasião do Natal, a gente se prepara para a segunda vinda de Jesus Cristo, que prometeu que vem nos finais dos tempos. Rezemos. Senhor Deus, sede propício às nossas súplicas e auxiliai-nos em nossa tribulação. Consolados pela presença do vosso Filho que vem, sejamos purificados da antiga culpa por Cristo nosso Senhor. Acabamos de ouvir São Lucas, capítulo 10, do versículo 21 a 24. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.